Olá, cooperado. Mais uma vez estamos aqui para um podcast feito para você, cooperado. E quem está aqui hoje é Valmir Rampinelli e Rogério Braz Feller. Tudo bem, Feller? Tudo muito bem. Estamos aqui para mais um programa, um podcast que certamente será muito elucidativo, muito espontâneo e muito alegre, tenho certeza absoluta, em função do nosso convidado. E nós participamos sempre como coadjuvantes. Hoje o microfone está nas nossas mãos. Hoje a responsabilidade é maior. É verdade. E a gente começa meio que não muito solto assim, mas logo, logo as coisas vão andar. E quem é o nosso convidado de hoje? Hoje temos a grata satisfação de estar aqui para uma conversa boa, um associado, obviamente, né? Mas uma pessoa ilustre da cidade de Forquilinha e, claro, de toda a região. Temos a grata satisfação hoje de bater um papo aqui com Vanderlei Luiz Ricken. Boa tarde, Vanderlei. Sócio proprietário da Rádio Onda Jovem, né? Ex-prefeito de Forquilinha, uma pessoa que atuou muito na história recente de Forquilinha também, no processo de emancipação. Seja muito bem-vindo, Vanderlei. Vamos bater um papo aí bastante interessante. Tá tudo tranquilo, tudo maravilha, tudo 100%. E eu quero cumprimentá-los aí, inicialmente agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Eu sei que esse programa é um programa que se propõe a abordar a trajetória das pessoas e também traz embutido junto aí o assunto cooperativismo. Então, eu estou muito à vontade aqui com vocês e a parte mais difícil é perguntar, né? Eu sempre acho que para perguntar a gente tem que estudar o assunto, estudar a pessoa, mas como eu já passei aí uma síntese do que eu andei fazendo nos últimos 66 anos, eu acredito que não vai ser tão difícil fazer as perguntas para mim. Os assuntos que me dizem respeito no âmbito da nossa Forquilinha e da nossa região sul de Santa Catarina são assuntos mais conhecidos. O público não conhece muito bem o meu lado da trajetória no judiciário, digamos assim, né? Que foram 36 anos de vínculo com o Judiciário Trabalhista de Santa Catarina. Mas fique à vontade e muito obrigado por ter recebido esse convite aí, porque tenho certeza que não é para qualquer um. Eu sei que aqui nessa mesa só comparecem pessoas que têm alguma coisa para contar. Ô, Vanderlei, então vamos começar pelo Judiciário. Por que o Judiciário? Tinha alguma pretensão de ser juiz, de ser advogado, exercer a profissão como advogado? Por que escolheu o Judiciário? Muito bem, o Rampinelli, você é engenheiro civil, né? Você é engenheiro civil e eu também tinha pretensões de ser engenheiro civil. Meu pai era mestre de obras e sempre me direcionou para a engenharia. Mas a vida ela reserva algumas surpresas para a gente, né? No primeiro vestibular que eu fiz para a Universidade Federal de Santa Catarina, e aqui vale um parênteses que naquela época a gente ou ia para Porto Alegre ou Floripa, ou Curitiba ou mais longe, porque as faculdades de engenharia, de medicina não estavam espalhadas pelo nosso estado como estão hoje. Então era muito mais difícil. E me faltaram alguns décimos no primeiro vestibular para engenharia civil na Federal. Não tinha me preparado convenientemente, não tinha feito cursinho, sempre trabalhando, né? Naquele tempo no frigorífico sul catarinense, 9 horas e 36 minutos por dia para não trabalhar no sábado. E a jornada era bem exaustiva, porque vinha para Criciúma, estudar no Marista, era ônibus, comendo poeira para cima e para baixo, a vida não era fácil. Como não era fácil a vida de todos os meus contemporâneos, né, que se propunham a mirar um pouco mais alto e tentar um lugar ao sol, buscando uma formação universitária. Mas logo que eu colhi o resultado negativo no vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz, eu fui para Floripa, aí sim, Florianópolis, fazer cursinho preparatório para o vestibular. Fiquei lá meio ano, mas com muita vontade de logo começar a entrar na faculdade. Então, o primeiro vestibular para engenharia que apareceu, que eu
tive uma certa vontade de testar, foi para Engenharia Eletrônica e Telecomunicações na UDESC, em Joinville. Foi para lá que eu fui, passei no vestibular, fui lá, fiquei meio ano, mas sempre com a ideia de fazer engenharia. 6 meses depois, fiz o vestibular para engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí sim, consegui passar para a primeira turma e fiquei por 2 anos fazendo engenharia civil. Mas logo no início eu já percebi que não era aquilo que eu queria para a minha vida, porque eu estava muito mais vocacionado para a área de ciências humanas. Mas como todo estudante e que lutava com dificuldades, eu precisava trabalhar. Então, conciliar engenharia civil com trabalho não era possível, porque a gente tinha aula de manhã, de tarde, muitas vezes à noite. Apareceu a oportunidade que eu queria de fazer comunicação, porque fiquei sabendo, logo que terminei o primeiro ano de engenharia civil, que ia começar comunicação social, habilitação, jornalismo na Federal de Santa Catarina. Eu me dispus ainda a fazer mais um ano de engenharia para não ter que sair de Santa Catarina e fazer o curso em outro estado. Cheguei até a me inscrever no vestibular do Instituto Metodista de Ensino Superior em São Bernardo do Campo, que era um dos melhores cursos do país, mas no final das contas preferi esperar. Passei no vestibular para jornalismo e aí surgiu a oportunidade de trabalhar, porque dava de conciliar aí sim, né, com trabalho. Meu primeiro emprego foi no antigo Simpas e eu fui lotado no INAMPS. Fiquei lá 1 ano e pouco, mas sempre pensando, ó, deve ter coisa melhor por aí. Na sequência, surgiu a oportunidade de fazer o concurso para o Tribunal do Trabalho da 9ª Região. A 9ª Região, naquela época, compreendia o Paraná e Santa Catarina. Nós não tínhamos o nosso próprio TRT. E aí eu tirei o 11º ou 13º lugar no concurso e fui para trabalhar no antigo setor de distribuição de feitos, na Rua Rafael Bandeira, lá em Florianópolis, ainda pertencendo à 9ª Região. Em 1981, o Tribunal do Trabalho de Santa Catarina foi criado e aí eu já estava quase me encaminhando para o final do curso de jornalismo, mas eu percebi, viu, Valmir, que fazendo jornalismo eu não ia ter uma carreira bacana na Justiça do Trabalho, no Judiciário como um todo. Porque jornalismo, comunicação ainda não tinha despertado as pessoas, ainda não tinham despertado que investir na área de comunicação também faz parte da governança inteligente. E aí eu pensei comigo, eu vou me formar em jornalismo e já vou emendar o direito, porque aí eu tenho uma chance de progredir na carreira. Nunca pensei em ser juiz. E também nunca pensei em ser do Ministério Público. Talvez advogado, quem sabe, se as portas se abrissem para mim e naquele momento de um jeito assim que eu pudesse enxergar um futuro. Mas o que acontece é que a vida vai reservando surpresas, né? Aí, lá pelo início da década de 80, eu já estava enfronhado no movimento emancipacionista de Forquilinha, que começou, a sua primeira etapa foi lá em meados da década de 70, ali por 1975, 76, por aí. Mas ainda não estava formado? Não, ainda não. Eu comecei o curso de jornalismo em 1979 e me formei no início de 83. Só que como eu percebi que para progredir na carreira eu precisava fazer direito, eu já fiz vestibular para direito em seguida e já emendei na Federal o curso de direito. Muito bem, quando eu estava me formando em direito, lá em 1987, porque eu até consegui adiantar uma fase, nós estávamos no auge do movimento emancipacionista de Forquilinha. Em 10 de outubro de 1987 foi, enfim, realizado o primeiro plebiscito. Mas vamos iniciar, então, no primeiro momento da emancipação. Como iniciou esse movimento? Quem que deu start para o início da emancipação? Sempre que eu tenho a oportunidade, viu, Valmir, viu, Félia, de mencionar o que aconteceu, né, nesse momento inaugural, quando surgiu a ideia, quando os primeiros habitantes de Forquilinha conseguiram enxergar uma perspectiva de criação do município, sempre que eu tenho a oportunidade eu cito o nome do senhor Alfredo Arnes, porque para mim ele foi o grande inspirador, eu entrei no movimento por causa dele.
E, inclusive, eu virei presidente da Comissão Emancipacionistas, fruto de uma reunião que ele organizou no Ideal Esporte Clube, na qual eu nem estava presente, sendo que ele sugeriu aos presentes que eu deveria ser o presidente do movimento, porque as coisas aconteciam em Florianópolis, segundo ele. Mas também tivemos outros baluartes do movimento, o Ricardo Bach, por exemplo, o Paquinha, que é pouco lembrado, mas sempre com aquela descrição que era a característica dele. Ele sempre foi uma pessoa muito atilada, correndo atrás de documentação, enfim, um cara que cuidava da parte mais documental. O Paquinha era do cartório, né? Do cartório, do antigo cartório de Forquilinha. E o Alfredo era aquele cidadão que não se preocupava muito se as pessoas estavam fazendo pouco caso da ideia dele, ficava com aqueles abaixo-assinados debaixo do braço e defendendo a ideia e envolvendo a gurizada de então, né? Porque era difícil para nós que éramos jovens, né? Um pouco mais do que adolescentes, termos a oportunidade de sermos ouvidos em alguma situação. Em geral, a gente recebia tarefas, as tarefas eram delegadas e a gente ia lá e fazia. Mas chamar a juventude, aquela gurizada que não tinha experiência, para opinar e para falar sobre alguma coisa tão relevante e no limite, no meu caso, presidir o movimento, era uma coisa absolutamente rara. E foi isso que aconteceu. Eu virei presidente fruto do seguinte: quando eu observei que as pessoas estavam se organizando em torno do movimento emancipacionista, eu resolvi fazer uma matéria sobre Forquilinha. Até então, tu não tinhas envolvimento nenhum com a emancipação? Não, eu tinha assinado o abaixo-assinado lá de 76, aquele abaixo-assinado eu assinei, como praticamente todo mundo assinou. E em 76 eu já era de maioridade, eu nasci em 57, então eu só assinei, mas eu não participava de absolutamente nada, até porque a gente não era convidado para participar desse tipo de debate e discussão, né? E aí, o que aconteceu, e também porque eu, logo em 76 eu já estava em Florianópolis e já fui, embora a gente voltasse com muita frequência, mas eu já estava focado nas minhas questões de Florianópolis, né? Mas, Vanderlei, na primeira tentativa aí, ou no início do processo de emancipação, as principais lideranças de Forquilinha estavam engajadas no processo ou não? Ficaram meio que aguardando para ver o tamanho que isso poderia chegar? Ou o pessoal realmente se envolveu no processo, todos se envolveram? Aquilo era um assunto para poucos. Primeiro porque Forquilinha, se a gente for fazer uma comparação com o que temos hoje, Forquilinha era um pouco mais do que uma vila, certo? A grande maioria da população de Forquilinha estava na área rural. Os nossos bairros urbanos praticamente não existiam. Havia um que outro projeto de loteamento, ali onde hoje é o bairro Saturno, era o loteamento Paquinha, né? O Ricardo Bach loteou e vendeu os terrenos ali baratinho, onde hoje é o bairro Santana. Ali era a terra do Aluim Arns, ele também loteou e vendeu baratinho, e as pessoas foram se estabelecendo. Vila Lourdes só tinha um pequeno núcleo, bairro Santa Cruz era o Banhadinho. Aí Vila Franca, Ouro Negro, Nova York, ali os loteamentos foram surgindo aos poucos e as implantações foram sendo feitas de maneira muito desorganizada. Não havia planejamento, não havia nada. Então, aquele assunto era um assunto para poucos e mobilizou pouca gente na primeira rodada do movimento emancipacionista, mobilizou muito pouca gente. Tanto que o projeto foi arquivado por decurso de prazo, ou seja, já começou que as providências junto à Assembleia Legislativa que precisavam ser tomadas não foram tomadas ao tempo e à hora, e em função de haver um período que precedia a eleição que precisava ser respeitado, que o processo não poderia tramitar e o município não poderia ser criado naquele período, então quando apareceu esse período, foi para o arquivo por decurso de prazo, certo? Então, esse primeiro momento, houve muito pouco envolvimento da população e a grande maioria da população nem soube que tinha um movimento, que tinha um processo e que tinha finalmente sido arquivado. Agora, lá no início da década de 80, quando o movimento foi desarquivado pelo ex-deputado Eno Steiner, aí a coisa já começou a ficar séria.
Porque, como eu disse, eu vi que estava havendo uma movimentação e pensei em ajudar de alguma maneira. Eu disse, eu era estudante de jornalismo, não me custava pegar a máquina fotográfica, uma prática da Alemanha Oriental que todo estudante de jornalismo tinha, vir para a Forquilinha, fazer algumas fotos e redigir uma matéria e tentar emplacar em algum jornal. Foi isso que eu fiz. Quando eu estava com a matéria pronta, era uma matéria de uma página, não era esse formato tabloide, era o Estado antigo, né? O Santa, aquele formato standard, né? E aí era uma matéria alentada, era uma matéria bem extensa. E eu fui falar com o Laudelino Sardá, que era o editor-chefe do jornal Estado, ele fez pouco caso de mim. Ele disse, não, mas onde é que fica esse lugar? Afinal de contas, você vem com uma matéria desse tamanho. O que é Forquilinha, afinal de contas, para a gente colocar uma matéria com toda essa abrangência? E eu fiquei um pouco chateado, entreguei o material para ele, inclusive as fotos, mas achei que não ia emplacar. Tanto é verdade que eu tinha um colega de jornalismo estagiando no jornal Santa Catarina, Santa Catarina de Blumenau, e aí eu falei com ele, estou com essa matéria aqui, mas eu acho que não vou conseguir emplacar no Jornal Estado. Eu queria emplacar no Jornal Estado, Diário Catarinense ainda não existia. E aí eu disse, olha, você leva, quem sabe, né? Você convence lá o teu editor a colocar essa matéria. Ele convenceu o editor e as fotos estavam com o Sardá. E aí eles pegaram uma foto de arquivo do Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, e colocaram, ilustraram a matéria com a foto do Dom Paulo. Para minha surpresa, a matéria saiu numa sexta-feira no Santa Catarina e na edição sábado e domingo do Estado saiu também. Eu não sei se o fato de ter saído no Santa motivou eles a publicar também, mas o fato é que aí eu tirei cópias dessa matéria, trouxe para a Forquilinha, entreguei um calhamaço de cópias para o Alfredo Artes e aí ele fez a festa, né? Ele fez a festa e aí ele começou a perceber que talvez a chave do movimento estivesse justamente mobilizando um segmento de forquilinhenses que não estavam em Forquilinha, estavam em Florianópolis. Nós tínhamos lá pelo menos umas 3 dezenas de estudantes universitários em Florianópolis naquela época. E aí ele teve essa visão, né? Ele teve essa percepção, essa inteligência de apostar nisso. E aí que a coisa começou a ficar realmente séria. Então essa publicação nasceu do relacionamento de Dom Paulo com Forquilinha. Quando viram que Dom Paulo era de Forquilinha, usaram as fotos de Dom Paulo para fazer essa correlação. Eu acho que o Dom Paulo ajudou, mesmo sem querer, né? Sem saber, porque o fato de Forquilinha ser a terra de nascimento do Dom Paulo, a gente sempre tratava de colocar isso na mesa, porque isso abria portas, certo? E qual foi a motivação final? Não sei. Sei que o meu colega lá, o estagiário lá do Santa Catarina, foi competente e conseguiu emplacar a matéria. Então, nesse primeiro momento, realmente as coisas caminharam a contento, nós conseguimos demonstrar que nós tínhamos condições de ser município, porque a nossa arrecadação naquela época a gente já conseguiu demonstrar que nós tínhamos os 5 milésimos da Receita Estadual em Impostos, que a Lei Complementar número 1 de 67 preconizava. Então, naquele momento, o movimento incorporou, e aí já houve envolvimento da comunidade, porque daí nós fomos para as comunidades, nós organizamos as lideranças, os líderes de opinião, e trouxemos eles para o nosso lado. Claro que havia uma minoria que ainda argumentava contra e tal, mas o fato é que no dia 21 de abril, que foi a data para a realização do plebiscito, o dia 21 de abril teria sido um dia glorioso para nós, se o plebiscito tivesse efetivamente acontecido, né? O fato é que nós tivemos a impetração de um mandado de segurança pela Prefeitura Municipal, pelo município de Criciúma, através do prefeito de então, Altair Guide, e o plebiscito foi suspenso, faltando aí 5 dias para a sua realização, ou seja, ele foi suspenso no dia 16 de abril de 1982, e aí foi uma frustração geral, foi uma comoção, nós fomos para a rua, protestamos, organizamos um movimento, fizemos um plebiscito simbólico, e organizamos o maior, que eu chamaria de o maior movimento político da história de Forquilinha. Havia em torno de 1.000 pessoas na rua protestando, um troço inimaginável para a época, porque foi uma comoção. A comunidade
ansiava por aquele momento. E aquilo foi tirado da comunidade pelo Judiciário de Santa Catarina por conta da impetração, como eu disse, de um mandado de segurança. Até então havia insegurança se ia emancipar ou não ia. Em que momento o Vanderlei Ricken teve a certeza? Não, agora vai sair. Muito bem, eu a certeza mesmo, eu só tive a partir da Constituição de 1988. Porque lá na retomada do movimento, e é isso na terceira tentativa, que se deu logo que a legislação permitiu, nós conseguimos fazer um plebiscito em 18 de outubro de 1987, certo? E praticamente 80% do eleitorado de Forquilinha foi às urnas, mesmo sem ser obrigado, porque plebiscito é facultativa a participação. Esse pessoal foi lá, votou e disse maciçamente o sim. Mas aí o que houve foi o seguinte, uma coisa absolutamente inesperada para nós foi o veto do Pedro Ivo Campos. Nós jamais imaginaríamos que um movimento que tinha o apoio do deputado Lírio Rosso, do Eduardo Moreira, do Ronaldo Benedetti, enfim, da elite do MDB de Criciúma, que ele tivesse um não do governador Pedro Ivo Campos, que era do MDB. Mas o Pedro Ivo Campos, ele era teria havido como um legalista, mas ele estava muito mal assessorado na questão dos distritos que estavam buscando a emancipação. Na verdade, dentre todos os que estavam lá, e eram mais de 10, nós éramos o único, absolutamente o único, que preenchia todos os requisitos. Porque nós tínhamos os 5 milésimos da Receita Estadual em impostos. Havia, inclusive, uma celeuma jurídica sobre a expressão a Receita Estadual em Impostos ou Receita de Impostos Estaduais. Eu sei que, na época, o Paulo Blasi, que era advogado que foi contratado pela parte adversa, ele argumentava que nós não tínhamos isso de impostos estaduais, mas aí nós conseguimos um parecer maravilhoso do Celso Antônio Bandeira de Mello, e aí aquilo ali foi um divisor de águas. Por quê? Porque um dos professores de Direito Administrativo que eu tinha no curso de Direito, ele me aconselhou a buscar um parecerista de renome nacional. Mas nós não tínhamos dinheiro para pagar um parecerista de renome nacional. Quanto é que custa um parecer hoje de um Geraldo Ataliba, de um Bandeira de Mello, se fosse, na época, ser contratado? Nós não tínhamos nem 5% do que eles fossem cobrar. Aí ele me perguntou se eu tinha alguém conhecido que pudesse abordar um daqueles pareceristas. Eu disse, nós temos o Dom Paulo Evaristo Arnes de São Paulo, na PUC de São Paulo. Diz, olha, vocês têm bastante, então. É por aí o caminho. Ele me encaminhou para o Eugênio do Vieira, que depois eu fiquei sabendo que ele era o pai do Paulo Afonso Vieira, que viria a ser deputado estadual e depois governador de Santa Catarina. Ele me encaminhou para o Eugênio do Vieira, que era um contato do Bandeira de Mello em Florianópolis. O Eugênio me recebeu, eu coloquei a tese para ele, ele ficou de encaminhar para o Bandeira de Mello, o Dom Paulo fez contato com o Bandeira de Mello, o Bandeira de Mello assumiu o compromisso de fazer o parecer e em pouco tempo o parecer estava pronto nas minhas mãos. E foi uma coisa assim, para mexer na base do cidadão, viu? Porque era um negócio impensável, conseguir um parecer daquela propriedade, daquele conhecimento, daquele aprofundamento, né? Para juntar com a nossa argumentação. E aí sim, a gente era metido, a gente já tinha contratado o presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina como nosso advogado. E o João José Ramos Scheffer, que depois viria a ser desembargador. E o Scheffer, no começo, não estava muito animado, porque já tinha uma jurisprudência no Tribunal de Justiça, né, na suspensão do plebiscito, já tinha firmado algum entendimento. Precisava realmente de alguma coisa muito forte. E aí, quando eu cheguei com esse parecer do Bandeira de Mello no escritório do Scheffer, aí foi uma celebração, né? Porque ele disse, não, agora sim, agora nós estamos bem calçados. E ele fez as informações, juntou as informações do mandado de segurança
proposto novamente, aí já tinha um segundo mandado de segurança, né? Ele juntou as informações lá, anexou o parecer do Bandeira de Mello e levantou uma tese que era da incompetência da Câmara de Vereadores de Criciúma para propor o mandado de segurança, porque naquele momento quem propôs o mandado de segurança foi a Câmara de Vereadores de Criciúma, com mais alguns cidadãos, a mesa diretora. E a Câmara de Vereadores, pela jurisprudência firmada, não tinha personalidade jurídica para residir em juízo. E então ele defendeu essa tese numa preliminar, mas a questão de fundo é que estava pegando. Então, vem aquela história, né? Quando um tribunal, por isso que a gente tem que mergulhar nessas questões e ir a fundo, e eu estudava muito, e eu fazia o meu lobby, que era o meu lobby saudável, eu tinha colegas que eram filhos de desembargadores, eu colocava para eles a nossa situação, eu fazia visitas, fizemos um memorial eletrônico, o primeiro memorial eletrônico da história do Tribunal de Justiça, foram nós que fizemos com a ajuda do Vili Baques, mostrando o que era a forquilinha, entregamos na casa de cada desembargador, um dia antes do julgamento. E aí o Tribunal de Justiça teve uma saída salomônica. Por quê? Porque ele já tinha uma jurisprudência a respeito da questão da receita, então eles pegaram e acataram a preliminar que foi levantada pelo Schaeffer, segundo a qual a Câmara de Vereadores não tinha competência para residir em juízo, não tinha personalidade jurídica para residir em juízo, e se fosse o município de Criciúma, aí sim. Né? Mas a Câmara de Vereadores não poderia. E aí, naquela época, o Altair assumiu em 1989, né? O Altair disputou a eleição em 88, 15 de novembro de 88, e assumiu em 89. Nesse momento, essa história do mandado de segurança já estava rolando, e quem é que estava na prefeitura de Criciúma? Era o Zé Augusto Wilson. Zé Augusto Wilson deixou a coisa rolar. Ele nunca disse, eu vou defender a emancipação de Forquilinha, mas ele deixou a gente fazer o nosso trabalho, respeitou o nosso trabalho. Mas, como eu disse, eu tive a certeza da criação do município de Forquilinha, que seria viável, lá com a Constituição de 88. Porque nesse momento, e a história é comprida, e eu acho que o pessoal que está acompanhando já deve estar um pouco cansado da minha exposição, mas o fato é o seguinte, a história é comprida, não tem como não colocar. O Pedro Ivo vetou, inesperadamente vetou, e aí foi para a Assembleia apreciar o veto. E aí vocês sabem como é que é a política, né? Aí o Altair se acertou com o Júlio Garcia e eles iam disputar a eleição logo em seguida, o Ademiro Jônia acabou virando o vice do Altair e fizeram ali uma negociação e nós é que, como diz o pessoal lá no interior de Fogo, nós é que sentamos na graxa, né? Aí o que aconteceu? Faltaram 3 votos de 3 deputados para derrubar o veto do governador Pedro Ivo Campos. Esse veto foi derrubado em todas as situações, menos Itapuá e Forquilinha. Os outros todos, a Assembleia Legislativa, ironicamente, derrubou o veto. E justo nós, que éramos que capitaneava o movimento, nós ensinávamos os outros como se fazia emancipação. Nós tínhamos muito know-how e muito conhecimento sobre a matéria. Terceira tentativa frustrada. Terceira tentativa que bateu na trave por causa do Mas veto. Jesus caiu 3 vezes também, né? Caiu 3 vezes, mas teve um momento, viu, Valmir, que deu vontade de desistir. Um dia eu disse para os meus postos avançados lá, eu me lembro que havia 2 que nunca desistiam, nunca pensavam em esmorecer. Era o Dagoberto Artes, que é irmão do Valberto Artes, engenheiro civil também, e o Godofredo Reppers, que morava lá, tinha uma oficina mecânica e sempre foi um entusiasta do movimento emancipacionista. Então, um dia eu disse para eles, eu não vou mais, eu enjoei, cansei, é demais para a minha saúde. E aí eu fiquei uns dias em casa, daqui a pouco um dos 2 me ligou, mas vamos, e tá, então vamos. Né? E aí surgiu justamente essa coisa da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e a gente ficou sabendo antes mesmo da promulgação da Constituição que lá na Constituição de 88 haveria um dispositivo delegando para os estados a competência para
disciplinar sobre emancipação. Deixaria de ser uma lei complementar federal e seria uma lei complementar estadual, certo? Aí, quando foi possível, e aí tinha uma brecha, porque nós tínhamos feito o plebiscito aí de 87, 18 de outubro, tinha dado certo, tinha dado quórum, tinha sido favorável. Então, havia uma brecha na legislação, porque a lei orgânica dos municípios de Santa Catarina dizia, olha, não pode ser realizado um outro plebiscito na mesma legislatura se o resultado for negativo. Mas como o nosso resultado foi positivo, a gente logo em seguida engatou a possibilidade de um novo plebiscito, que finalmente foi marcado para o dia 4 de setembro de 1988. Esse plebiscito foi realizado, foi mais difícil, porque o povo já não acreditava tanto. Houve problemas, quase que nós não conseguimos o quórum. Assim foi por um triz, se não me engano, 55%. E aí aquele plebiscito foi realizado e aí nós entramos numa espécie de limbo, porque e agora? Temos um plebiscito, mas não tem nada aqui que diga que nós podemos fazer uma eleição, que a gente pode impulsar o prefeito e os vereadores eleitos. Entramos numa espécie de limbo. Aí veio a Constituição de 88 e disse, agora é o Estado que disciplina o assunto. O Dércio Augusto Quinó era deputado e foi sempre um grande defensor das emancipações. Ele é lá do Oeste e a gente tinha nele um referencial muito importante. Aí o Dércio um dia disse, Vanderlei, nós precisamos fazer um projeto de lei complementar, uma minuta de projeto de lei complementar, porque quando a Constituição for promulgada, nós temos que ter um projeto pronto para a Assembleia votar. Então, eu estou pensando em pedir ajuda para vocês. Ele encaminhou a solicitação para todos os presidentes de comissões emancipacionistas. Eu peguei aquele encargo como uma missão. Eu fui para casa e comecei a esquadrinhar a legislação. Vi tudo que tinha de legislação comparada e fui e comecei a desenhar um anteprojeto, o esqueleto de um projeto. E entreguei para ele um anteprojeto completo. Esse anteprojeto foi lido, para minha surpresa, na íntegra, na tribuna da Assembleia Legislativa, e aquele projeto, com algumas pequeníssimas modificações, virou a Lei Complementar número 1 de 1989, que aí disciplinou a criação de municípios em Santa Catarina e, num dos seus artigos, que eu escrevi, naturalmente, validava ou convalidava o plebiscito realizado em 4 de setembro de 88 e já definia que a eleição seria em 15 de novembro de 1989, coincidindo inclusive com a primeira eleição presidencial pós-período ditatorial. Então foi assim que aconteceu. Então, quando saiu a Constituição, que eu vi que com uma lei complementar estadual nós poderíamos, nessa lei, cercar todas as possibilidades, inclusive baixar lá o percentual de arrecadação exigível, tudo isso nós fizemos naquele projeto e aí não tinha mais como questionar. Eles até tentaram, entraram com alguns incidentes processuais ali na Assembleia Legislativa, mas aí o Dércio me entregava lá o papel timbrado, eu emitia um parecer, ele assinava, aí já ia para a Comissão de Constituição e Justiça, já votava, já escanteava o assunto, e foi assim que nós finalmente criamos o município no dia 26 de abril de 89. Aí sim, num dia para ficar para a história. Vanderlei, o município criado, agora vamos sair de Florianópolis, vamos para Forquilinha. E agora? Forquilinha não tinha prefeitura, Forquilinha... O que fazer? Como fazer? Boa pergunta. Eu nunca me fiz essa pergunta sobre as questões logísticas e tal, de implantação do município, porque eu nunca tive a pretensão de ser candidato a prefeito de Forquilinha. Eu sempre achei que o meu papel ia se encerrar no momento que o município fosse criado. Tu ia ficar em Florianópolis? Exatamente, continuaria a minha carreira no tribunal, que nesse momento já era uma carreira interessante, tanto que eu acabei ficando por conta disso. Você fez aquela pergunta, você queria ser advogado, juiz, promotor? Ainda naquele momento poderia ser, de repente ainda seria momento, porque me formei em Direito em 87, poderia abrir um escritório de advocacia. Só que naquele momento foi o auge do envolvimento com Forquilinha.
E quando eu podia ter tomado essa decisão, eu virei candidato a prefeito de Forquilinha por um imperativo da militância do próprio movimento, só. Agora o município está criado, e agora? Pariu o Matheus, trata de embalar. E eu não tive escapatória. Eu cheguei 3 meses antes da eleição em Forquilinha para fazer uma campanha de 3 meses, sendo que eu estava 14 anos fora do município, assim, residindo fora do município. E mesmo assim, claro, já tinha um conhecimento, porque toda a Maratona Emancipacionista me fez participar de inúmeras reuniões comunitárias, né, para vender o peixe da emancipação. Mas não tinha estrutura, nós fomos ali para aquele acanhado prédio da antiga Intendência Distrital, tinha o Centro Cultural Teuto Brasileiro, que era uma espécie de museu. Aí eu percebi que eu precisaria ocupar aquele espaço, acondicionamos as coisas que estavam lá em algumas salas e ocupamos o espaço. Não tive coragem de botar a placa da prefeitura na frente. Isso já como prefeito. Como prefeito eleito. Mas antes de ser o prefeito, toda a comissão te apoiou para ser candidato? A comissão de emancipação, como é que foi essa primeira disputa? Essa pressão. Como é que se deu essa... O município criado, naturalmente, os interesses partidários começaram a aflorar. E aí era cada um por si. Inclusive o Paulo Reppers, na época, ele ainda não era filiado ao PDS, na época, né? E ele se filiou ali meio que no final do prazo. Eu próprio, num determinado momento, o estimulei a ser candidato a prefeito. Ele disse, não, mas eu ainda não me sinto, acho que não é hora e tal. E no final foi convencido a ser candidato. Eu achava que quem seria candidato ali seria o Bruno Bach, ou o Carlos Alberto Arnes, que já estava ali naquele relacionamento e tal. Mas eu não esperava que o Paulo fosse candidato. Para mim foi uma grande surpresa, né? E fomos para o embate. Teu adversário primeiro. Foi meu adversário. Na eleição de 15 de novembro de 89, foi o Paulo Reppers, com o Nick de vice, e o meu vice foi o Nelson da Solerna. Que depois, como não podia reeleição. ter reeleição, ele ganhou as eleições no próximo ele foi candidato, período. Ele foi candidato porque ele ganhou uma pré-convenção que nós realizamos. Eu confesso, e não tem problema nenhum em dizer isso, que o Nelson não era o meu candidato preferido. Eu queria que o meu candidato seria o Francisco Reppers, irmão do Paulo, irmão do Gorofredo, que na época era promotor em Criciúma. Eu achava que ele podia ser o rival do Macari de Forquilinha. E o Francisco, até um determinado momento, até deixou o assunto prosperar, mas daí, na hora da decisão mesmo, ele optou por continuar a carreira dele no Ministério Público em Florianópolis e declinou de ser candidato. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Chico Reppers tivesse sido candidato, ele teria sido eleito, teria sido um grande prefeito. Um grande prefeito. Aí, quando ele declinou, não me restou outra coisa a chamar uma pré-convenção. Aí o Gorofredo, que veio para ser meu secretário de obras ali nos últimos 2 anos do primeiro mandato, que foi um mandato pitoco de 3 anos, o Gorofredo disse, bom, se o Nelson pode, eu também posso. Então ele foi disputar a pré-convenção com o Nelson e perdemos. Levamos uma sova na pré-convenção, porque o Nelson era muito querido, muito bem quisto, e a maioria dos subdiretórios do MDB eram da área rural, né, onde o Nelson era muito forte. Uhum. Uma sova? Levamos uma surra. Mas tu fosse prefeito pela segunda vez, depois, né? Pois é. Depois do Nelson? Depois do Nelson, porque aí, de certa maneira, e aí é a questão da disputa por espaço, né? A gente hoje compreende perfeitamente. O Valberto Arnes estava ali, ficou com o Nelson e tal, e o Valberto tinha suas pretensões, né, também de candidatura. E naturalmente, com a possibilidade do meu retorno, havia que se promover uma movimentação política para dar uma esfriada no Vanderlei, né? E foi isso que foi feito. Eu percebi isso logo depois que o Nelson assumiu, percebi que eu era uma carta fora do baralho, dentro do MDB. E aí, em julho de 1993, eu refundei o PDT em Forquilinha.
e já disputei a eleição para deputado estadual em 1994 pelo PDT. Perdi a eleição, fiz lá 6.021 votos, se eu não me engano. Dadas as condições, né, e com menos de com cerca de 1 ano de filiação e condições materiais zero, acho que até foi uma boa votação, mas o fato é que nesse intermédio aí, o Paulo me procurou para nós nos aliarmos, e ele queria que eu fosse vice dele. Eu disse, não, eu não posso ser teu vice, eu já fui prefeito, como é que eu agora vou voltar sendo vice? Eu não preciso disso para a minha vida, né? Eu tinha uma carreira tranquila no Tribunal Regional do Trabalho. E aí o Paulo, lá pelas tantas, ele disse, não, então eu é que vou de vice. Bom, então vamos ter que trabalhar a turma aí, porque até ontem nós éramos adversários, né? Tínhamos que quebrar o gelo e tal, e foi feito. E em pouco tempo o pessoal percebeu que podia ser uma boa alternativa e nós ganhamos a eleição de 1996, né? Ganhamos, e aí eu tive meu segundo mandato, que encerrou no dia 31 de dezembro do ano 2000. Vanderlei, aí tá, terminou o mandato lá no ano de 2000, aí você continuou sua carreira lá em Florianópolis, no Tribunal de Justiça lá. Tribunal do Trabalho. Tribunal do Trabalho. Ficou até 2015, quando se aposentou. Voltou para Forquilim. Quando você voltou para Forquilim, em 2015, todos imaginavam que o Vanderlei iria voltar para a vida política participando do processo, mas disputando eleições. O Vanderlei nunca se afastou da política, mas disputar a eleição nunca mais o fez. E todos imaginavam que a partir de 2015 isso iria voltar a acontecer. O que levou o Vanderlei a realmente... Não, agora eu não quero mais. Qual foi os principais motivos que levaram a essa decisão? Só um complemento. Em 2015, quando tu voltaste, tinha a intenção de ser ou não ser candidato? Não, eu preciso rebobinar a fita um pouquinho para depois poder responder qual foi a minha principal motivação. Em 2004 eu voltei, eu disputei a eleição do ano 2000, perdi, fiquei sozinho. Na verdade, as condições que se criaram ali no ano 2000 foram realmente para me colocar para escanteio. Eu fiquei sozinho, fui disputar a eleição com chapa pura contra o resto, porque até o PT lançou candidato. E eu sofri um revés. E no ano 2000 que eu não poderia ter sofrido, eu perdi para mim mesmo. Porque todas as pesquisas indicavam que eu era o amplo favorito. A virada foi ali, aconteceu nos últimos 15 dias. Porque eu tinha uma mixaria de candidatos a vereador contra o triplo do outro lado. Então, o exército ficou pequeno, e vocês sabem perfeitamente que você pode ser faixa preta em qualquer coisa, mas 3 contra 1 é difícil, né? Então, perdi a eleição do ano 2000, mas eu ainda estava com sangue no olho e voltei a disputar a eleição do ano 2004. Só que aí eu comecei a perceber que a participação na vida pública com a legislação que nós temos, com os órgãos de controle que nós temos, e principalmente com essa coisa da judicialização da política, que foi uma coisa muito ruim que aconteceu no Brasil, eu percebi que eu ia passar o resto da minha vida respondendo a processos se eu insistisse em continuar disputando eleições. Para vocês terem uma ideia, eu ainda tenho uma ação civil pública tramitando daquela época no Tribunal de Justiça, porque eu não dei conta de pagar algumas continhas no exercício do ano 2000, fruto de uma legislação draconiana que surgiu, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Eu digo legislação draconiana porque quem não é vítima da lei de responsabilidade fiscal, como eu fui, é muito fácil defender a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que, se você perceber assim, não, eu fui condenado pelo Tribunal de Contas e depois fui condenado em primeira instância pela Justiça Comum, porque eu não dei conta de pagar algumas continhas que restaram ali do exercício do ano 2000.
Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela não tem um dispositivo que proíbe, por exemplo, que o prefeito de plantão endivide o município e que a conta seja paga pelo seu sucessor. Eu nunca contraí um empréstimo em 7 anos de mandato. Nunca. Nunca peguei um empréstimo que fosse, certo? No entanto, eu caí na lei de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, porque ficaram algumas coisinhas ali dos últimos 2 quadrimestres, que era isso que dispunha lá um dos aqueles artigos, não me lembro se é o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal. Então, o sistema que nós temos no Brasil, ele expulsa muita gente boa da política. Eu me considero expulso pelo sistema. Eu não teria problema algum em disputar uma nova eleição para prefeito e, de repente, até para deputado, com as condições um pouco melhoradas e tal. O Rodrigo Minotto, que eu filiei lá em 1983, em 1993, é deputado de 3º mandato. Eu fiquei pelo caminho. Mas foi a minha forma de protestar contra o sistema. Ninguém está dando bola para isso, eu sei. Mas para mim é muito importante extravasar isso e ter hoje um microfone que eu utilizo, eu procuro utilizá-lo com muita responsabilidade. Também erro, todo mundo erra, e ainda mais quem está todo dia ali. Mas o fato é o seguinte, na minha visão, precisaria mudar muita coisa na questão dos órgãos de controle, certo? Você hoje precisa provar que você não é bandido, né? As coisas se inverteram. Então, é uma parafernália, é um cipoal de leis, regulamentos, de resoluções que são feitos para infernizar o homem público, principalmente aquele cara que é o ordenador da despesa, que, aliás, agora está se resumindo praticamente a só a questão da ordenação da despesa, porque depois que os parlamentares viraram sócios do orçamento, certo? Além de haver uma quebra do princípio da impessoalidade e a questão da isonomia de tratamento para os candidatos entre quem tem mandato e quem não tem, a isonomia foi para o espaço, certo? Hoje está sobrando para os governadores, para o presidente da República, simplesmente ordenar a despesa e vai ter uma margem de manobra muito pequena porque os recursos hoje estão na mão dos parlamentares, certo? Que ficam aí fazendo a festa nos municípios, distribuindo verbas daqui e dali e já garantindo a próxima eleição. Então, eu não fui candidato exatamente por isso, porque eu cansei de me incomodar. Eu acho que isso aconteceu com muita gente boa no Brasil. Em Santa Catarina também. Se você pegar, por exemplo, um Dirceu Carneiro, foi criar trutas. O Nelson Verequim nunca mais disputou a eleição. E nós pudemos enfileirar assim, inúmeras pessoas de grande destaque, inclusive nacional. O Jácio Tupê Barreto nunca mais quis saber de disputar a eleição. Então, e se você fizer uma pesquisa dos prefeitos de Santa Catarina, quem é que não se incomodou, quem é que não afundou o carreiro para Florianópolis para se defender de questiúnculas, de coisas absolutamente irrelevantes do ponto de vista da moralidade, porque não existia imoralidade nenhuma, era simplesmente a questão da burocracia infernal, da vírgula, do ponto e vírgula. Eu sou indignado com isso, eu acho que essa indignação deveria ser de muita gente. E eu só não compreendo por que ainda não existe associação de ex-prefeitos. Deveria ter associação de ex-prefeitos. Tem associação para tudo, mas não tem de ex-prefeito para defender os caras que não têm mais mandato, que ficam na rua da amargura tendo que se defender sozinhos. Foi bom ser prefeito? Eu acho que foi a experiência mais fascinante da minha vida. Eu não me arrependo assim daquele período. Eu sofri muito com as consequências do pós-mandato, mas foi uma coisa absolutamente revolucionária na minha vida, porque ter a possibilidade de fazer as entregas que a gente fazia, especialmente, viu, Valmir, num município que não tinha nada, que eu tive que pegar emprestado o espaço do Centro Cultural, nunca foi nem colocado placa, porque eu tive escrúpulos para isso, não era a prefeitura, era um espaço tomado emprestado, e a gente poder, a partir do nada, estruturar um município, criar aquela base, né,
legislativa, inclusive, todo o ordenamento jurídico necessário para o município poder funcionar, poder caminhar para frente, comprar as primeiras máquinas, né? Ver a alegria dos agricultores quando aparecia um equipamento novo, um caminhão, uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica, então nem se fala. Quando eu fui falar em escavadeira hidráulica para o Altair Guida, no processo de negociação, ele disse que não era para o meu bico, foi isso que ele me disse. Tive que ir para casa com essa resposta que ele me deu. No entanto, a gente logo em seguida comprou uma escavadeira hidráulica, mais 90, reformamos, colocamos no rio e as coisas começaram a acontecer de uma maneira extraordinária. E o fato de um município ter essa tomada de consciência, né? Não, agora não é mais distrito, agora é com a gente mesmo, né? Deixa que eu chuto, né? É com a gente. Aí aquilo ali já provocou uma outra atmosfera. A Avenida 25 de Julho, eu me lembro perfeitamente, no dia 2 de janeiro de 1990, tinha uma atmosfera diferente. Era uma atmosfera de gente grande, de gente que já sabia que podia ser o dono do próprio destino. As lojas já começaram a mexer no estoque, já melhorar o aspecto, já começaram a promover, inclusive com a nossa ajuda, nosso incentivo, curso de capacitação para os funcionários. As vitrines começaram a ficar mais bonitas. Enfim, houve um despertar para uma nova vida. Foi uma virada de chave, sem a menor dúvida. Então, poder ter participado na condição de primeiro prefeito desse momento, né, inaugural, pioneiro, e poder, ao longo dos anos, ainda com 7 anos de mandato, poder fazer tudo que a gente fez com as dificuldades existentes na época, foi uma coisa absolutamente extraordinária. O que prende o Vanderlei hoje em Forquilinha? O que me prende em Forquilinha é que eu não me sinto nem um pouco atraído a ser sócio do Clube do Dominó lá da Praça 15 de Novembro em Florianópolis. Eu acho que se eu tenho alguma coisa para fazer em Forquilinha, e não é qualquer coisa, ter uma rádio, poder colaborar com o desenvolvimento da cidade, procurando ser honesto intelectualmente em todas as abordagens que eu faço e sempre ressalvando que a gente também erra, e não tenho nenhum problema em me penitenciar pelos meus erros, porque a gente erra fazendo e tentando fazer o melhor. Mas o fato é que ter essa oportunidade ainda de ter saúde para isso, né, e gostar de Forquilinha como eu gosto, não teria sentido algum eu virar um bom burguês e partir para as férias esperando a morte. Eu acho que tem que realmente continuar trabalhando e fazendo acontecer. É que a tua família está lá, acho, né? Minha família está lá, mas também está aqui, ou seja, eles vêm para cá, eu onipresente. Vou pra lá, e a gente se acerta, e a gente se entende, e a gente vai para frente exatamente desse jeito, porque nós temos algumas coisas para administrar em Florianópolis. A minha esposa Mara, ela é muito competente na condução e na gestão das coisas que nós temos lá, e os meus filhos também precisavam ficar lá porque estavam estudando no momento crucial da vida deles, né? Felizmente, hoje um está quase se formando em agronomia, a outra já está se encaminhando. O outro Guilherme está se formando em... E a Júlia estão em Florianópolis. A Júlia agora está em Lisboa, está fazendo uma fase do curso de arquitetura em Lisboa, num convênio que a Univale tem com a Universidade de Lisboa. Então, está aproveitando para conhecer um pouquinho a mais. E o Otto está internado numa fazenda lá no município de Diamantino, no Mato Grosso, uma fazenda de 65 mil hectares, está lá aprendendo a ser agrônomo, né? Legal. O Vanderlei não é avô ainda, né? Não, e eu faço questão de frisar que também, além do Otto e da Júlia, tem a Eduarda, a Duda, que é minha enteada, e que é dentista, odontóloga e trabalha em Tubarão, mas o pessoal está meio devagar, viu? Ainda bem, ainda bem. Eu sempre aconselho a esperar mais um pouco, né? Porque eu também fui um pai meio tardio, o meu filho nasceu quando eu tinha 42 anos de idade, e acho que é uma boa idade para ser pai, porque daí a gente já fez todas as maiores burradas que podia fazer na vida, né? Claro que ainda pode continuar errando depois dos 40, mas a chance de errar é um pouco menor porque já tem uma experiência acumulada. E aí não tem arrependimento, né? Porque o cara que casa muito novo, daqui a pouco se arrepende, fica se torturando com a ideia de que poderia ter feito coisas interessantes, que se não tivesse casado, e não foi o meu caso. Então eu tive essa caminhada,
né, que foi uma caminhada muito interessante no movimento emancipacionista, a caminhada acadêmica, a trajetória no TRT, cheguei inclusive a ser diretor-geral do TRT, o que para todo servidor público é o ponto culminante da carreira, né? É o máximo que alguém pode ser sendo servidor, não sendo juiz, né? Então, eu também tive uma caminhada muito interessante nas fileiras do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, na direção-geral, nos recursos humanos, em gabinete de juiz, até em vara do trabalho, e finalmente 10 anos dirigindo a área de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho, que foi a melhor época minha no TRT. Quando eu atuei na área de comunicação e tive que reaprender o ofício de jornalista. É uma carreira bem estruturada, né? Mas bem vitoriosa. O que o Vanderlei fez que acha que não deveria fazer e o que não fez que poderia ter feito? Olha, eu sempre digo o seguinte, que no meu primeiro mandato de prefeito, tinha aquela coisa da vontade de fazer e muita pressa para fazer as coisas, porque a gente tinha um período muito curto para mostrar que a emancipação de Forquilinha tinha valido a pena. Eu tinha só 3 anos. E aí, fruto da vontade de fazer, da impetuosidade, até da pouca idade, porque eu tinha 32 anos de idade quando fui eleito prefeito pela primeira vez. Eu acredito que eu fui muito para cima, né? Com muita sede, com muita vontade, e isso me rendeu inúmeros dissabores, especialmente com o Poder Legislativo. No meu segundo mandato, eu já tive fruto da primeira experiência, eu já conduzia as coisas de um jeito um pouco mais tranquilo, mais conversado, e aí eu me incomodei menos. Então, eu acho que o que faltou para mim e que eu poderia ter feito no primeiro mandato era conversar mais. Claro que quando a gente já sabe o que é melhor, e eu sabia porque a composição da primeira Câmara de Vereadores de Forquilinha, tirante aí uns 2 ou 3 personagens, não tinha muita coisa para me ensinar. Eu já tinha uma caminhada acadêmica, uma caminhada funcional num órgão de excelência, numa ilha de excelência como é o Tribunal Regional do Trabalho, Santa Catarina. Então, quando eu vim para a Forquilinha, eu já sabia o que tinha que ser feito, porque eu já tinha estudado muito. E quando eu sentei na cadeira de prefeito no dia 2 de janeiro de 1990, todas as minutas e projetos já estavam prontas, porque eu me assessorei da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Santa Catarina, ficamos ali pelo menos uns 45 dias debruçados sobre minutas e redigindo e conferindo e comparando e planejando. Então, não foi uma coisa assim, não, caiu de paraquedas agora e como é que fica? Né? Então, eu não tinha um grande apreço pelo Poder Legislativo, como não tenho até hoje. Vou dizer para você, não tenho até hoje, porque acho que o Poder Legislativo se perde em discussões estéreis, inócuas, improdutivas, e é muita gente. Eu acho que o Congresso é muito grande. Agora estão falando em aumentar o número de vereadores em Forquilinha, eu sou contra. Disso, não interessa quem é que vai defender a ideia para ser 11 ou ser 13. Eu sou contra, acho que 9 está bom. Não precisa mais do que 9. Se você pegar o número de vereadores que tem em Criciúma e comparar as populações, não há necessidade. Para que tanta gente? Mas daí vai a representação. Tá, mas então mexam-se. Os 9 mexam-se um pouco mais e vão cobrir o território todo e vão em busca das demandas do município. Então eu defendo o seguinte, a qualificação do agente político. Eu tenho uma certa dificuldade de admirar pessoas medíocres, certo? Então, eu acho que o cara que quer ser candidato a alguma coisa, ele tem que se preparar, ele tem que se qualificar, tem que se capacitar para não fazer o seu eleitorado passar vergonha. Por isso que eu tenho dificuldade de lidar com certas situações do legislativo. Será que caberia algum filtro nessa passagem? Para ser candidato, teria que ter alguma habilitação, alguma capacidade, mas que fosse legal. No âmbito da legislação? No âmbito da legislação, Eu acho que isso pode ser estudado, esse debate não deveria ser interditado, viu, Valmir? Eu acho que a gente... eu costumo dizer que deveria, inclusive, o pessoal deveria se preparar para constituir família, né?
porque aquele curso de noivos ali que eles fazem, aquilo ali, me desculpe, mas aquilo não serve para nada, aquilo ali é um cursinho valita que não serve para nada. Então, eu acho que hoje você assumir a gestão de um negócio, a gestão de uma família e a gestão pública, que aí o dinheiro é público e o dinheiro é sagrado, não é um dinheiro que tu pode sair rasgando por aí, é uma tremenda de uma responsabilidade. Então, o conhecimento formal, na minha opinião, ele é necessário, sim, senhor. Ele é necessário. Ah, mas eu sou um autodidata. Mas então então vamos liberar para todos os que se dizem autodidatas e aí nós não vamos ter crivo nenhum, não vamos ter filtro nenhum e vamos continuar a vida inteira achando que o cara pode ser um grande gestor, mesmo sem ter nunca lido nada, estudado nada na vida. Então, foi-se o tempo em que sentar na cadeira de prefeito era algo que dispensava maiores conhecimentos. Né? O cara, não, eu sei tocar a minha empresinha lá, então a prefeitura deixa que eu toco. Aí vai se incomodar com a legislação, vai se incomodar com os órgãos de controle, vai se incomodar com um monte de coisa, vai fazer na vida pública o que ele faz na privada, sem trocadilho, né? Mas o fato é o seguinte, você não pode. No setor privado você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E no setor público você só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. É uma grande diferença. Principalmente quando não há um tempo do prefeito, do executivo e o tempo do legislativo são tempos diferentes, né? Quando o executivo quer dar agilidade e o legislativo trava. Então, acho que é difícil para um executivo que tem dinamismo, que tem vontade de fazer, que tem... Aí ocorre essa falta de diálogo porque os tempos são diferentes. O tempo das coisas é diferente. O privado com o público... O senso de urgência é diferente. E o privado com o público são tempos diferentes também, né? Então... Sem dúvida alguma. E no setor privado, você quer adquirir alguma coisa, você vai fazer uma pesquisa no mercado, vai lá, escolhe qualidade e preço e vai lá e compra. E no setor público, você tem que ir pelo menor preço e muitas vezes o barato que sai caro. E ainda sem contar os aditivos que vêm depois, né, numa obra, e tudo isso que envolve o setor público e a nossa legislação que rege a matéria, né, das licitações como um todo. Então, isso que você falou agora, Valmir, do tempo das coisas, é exatamente por aí que o bicho pega, viu? Porque, vamos supor, você tem especialmente naquela época em que eu fui prefeito, que havia uma inflação galopante. Eu me lembro que teve um mês que deu 84,32% de inflação num único mês. Foi o auge. Num único mês. É uma coisa absolutamente impensável. É surreal. Se você disser hoje, não, esse cara está mentindo. De onde que ele tirou esse número? Mas vai lá pesquisar que houve isso. Lá no meu primeiro mandato, houve um mês em que, tanto é verdade que tinha um gatilho na legislação salarial ali, que tinha que repor mensalmente o salário dos servidores, porque a inflação comia metade por mês. E tinha o overnight, dormia com um valor e acordava com outro. Exato, as maquininhas de remarcar preço eram 3 vezes por dia remarcando preço no supermercado. Então aí você lidava, quando você fazia a peça orçamentária, no início do mandato, no início do exercício, você não sabia a inflação que viria, então você projetava. Aí daqui a pouco você tinha o dinheiro, mas não tinha orçamento. Você tinha que entrar com projetos para suplementar o orçamento, certo? Aí começava aquela coisa de cozinhar o galo, né? E deixar, não, mas está na comissão X, está na comissão Y e tal. E o cara lá com o financeiro na mão, sem poder gastar, porque não tinha autorização legislativa. E aí eu fui para a rua, eu tenho fama de ser encrenqueiro, mas não é para menos, porque eu era obrigado a movimentar a máquina. E eu não admitia que, tendo um financeiro, por conta de uma Câmara de Vereadores, só porque não tinha maioria na Câmara, o município ia ficar parado, eu não admitia. Então, eu fui para a rua, chamei o povo e a gente fez algumas coisas lá que finalmente me ajudaram a destravar essa coisa do legislativo querer emperrar o processo, certo? Eu sei que muitos falavam, não podemos deixar esse cara muito solto, porque senão ele não sai daqui, mas o fato é que eu tinha a obrigação, se você fosse prefeito, se você fosse prefeito, Fera, vocês iam provavelmente fazer a mesma coisa, vocês iam querer movimentar a máquina, vocês não iam querer ficar assistindo, até por uma questão de temperamento, certo? A gente vai para cima, a gente não fica só assistindo. Wanderlei,
Valmir, falamos do processo de emancipação, do processo em que o Vanderlei foi prefeito de Forquilinha, falamos da família, mas vamos fazer uma última pergunta. Talvez pode surgir outras, mas vamos lá. Cooperativismo, Vanderlei. Cooperativismo, entenda-se de crédito, agropecuário, de infraestrutura, de saúde, de transporte, enfim, todos os ramos. O que você pensa, né, já que você tem toda uma bagagem bastante grande aí de conhecimento, o que você pensa a respeito da filosofia do cooperativismo? Olha, eu tenho uma coisa que eu nunca esqueci, que foi lá naquela antiga sede da Sociedade União Colonial de Forquilinha. Foi o primeiro grande empreendimento que os nossos pioneiros, né, implantaram em Forquilinha, com a ajuda do padre Paul Lienert, que é um alemão que ajudou a trazer dinheiro, inclusive, para aquela implantação, Gabriel Arts e Companhia Limitada. Ali houve uma experiência de sociedade, né, que pelo modelo de negócio que estava previsto estatutariamente, chegou a um ponto que não deu mais, porque não havia, do ponto de vista estatutário, a permissão para que os agricultores, por exemplo, os associados, pudessem vender a sua produção fora da sociedade. Tinha que vender para a sociedade. Tinha até uma espécie de moeda lá que foi cunhada na época e o cidadão levava aquelas moedas e depois trocava por mercadoria. Mas aquele modelo de negócio, finalmente, ele não obteve sucesso depois de muito tempo funcionando, por conta dessa proibição de os agricultores poderem olhar a paisagem. Não, em vez de vender para a sociedade, eu vou vender para um outro lugar que daqui a pouco vai me render uns trocos a mais. Mas logo em seguida surgiu a cooperativa, né? Aquela cooperativa que funcionava inclusive no mesmo local. Pena que aquele prédio não existe mais, né? Foi derrubado. Realmente é uma pena. E tinha lá um quadrinho com 2 burros, que sempre que eu ia lá comprar alguma coisa, eram 2 burros, 2 jegues, e eles estavam presos um ao outro por uma corda, não sei se vocês viram. E ali, o que acontecia? Tinha um monte de feno de um lado e um monte de feno do outro. Os 2 queriam alcançar ao mesmo tempo o monte de feno, mas a corda que os prendia era curta demais e nenhum dos 2 conseguia chegar lá. Um puxava para um lado, o outro puxava para o outro e ninguém conseguia se alimentar do monte de feno. Aí eles tiveram uma espécie de colóquio ali, né? E a ilustração mostrava isso. Eles pararam para pensar e resolveram, olha, que tal? A gente vai primeiro, nós 2 vamos lá e comemos o primeiro monte de feno. Quando aquele monte tiver sido saboreado, nós 2 vamos para o outro lado e vamos comer o outro monte de feno. E aí havia uma estrofezinha que era a última e que eu decorei, mentalizei e nunca mais me esqueci, que era o seguinte: até os burros compreendem o valor dessa lição. Nada se faz ou se aprende sem haver cooperação. É uma grande lição que eu tirei para a vida, porque realmente a cooperação, o trabalho coletivo, o trabalho comunitário, o trabalho corporativo, o trabalho que envolve, o trabalho que te traz pertencimento, certo? Aquilo que você constrói a partir da base, certo? Tem que ter um alto patrocínio de cúpula, mas se a base não for consultada, a tendência é que a coisa não funcione. Então, o trabalho cooperativo é a saída para praticamente todas as nossas dificuldades, todas as nossas mazelas. Trabalhar em comunidade e coletivamente, cooperativamente, é a saída para quase tudo. E aquilo que aconteceu em Forquilinha, na antiga vila de Forquilinha e em grande parte do território brasileiro, se não, para não dizer na totalidade, quando vieram os imigrantes, quando as pessoas se estabeleceram, não tinham implementos, não tinham dinheiro, só vieram com a roupa do corpo, a vontade e o pensamento. Se eles não tivessem trabalhado cooperativamente entre si, um vizinho ajudando o outro, né, nas tarefas da agricultura, se eles não tivessem se imbuído desse espírito, talvez a maioria deles não tivesse sobrevivido. Então, isso já faz parte da própria natureza
da vida em comunidade. E havia muito mais união, havia muito mais amizade, muito mais companheirismo, as pessoas se ajudavam mais, se visitavam mais. Então, eu acho que a gente, na medida que é possível, nos nossos dias, resgatar aquele espírito que em parte se perdeu, eu acho que poderíamos ser muito mais felizes, né? Ser muito mais felizes. A Coopera, no próximo ano, completará 65 anos da sua fundação. Como que o Vanderlei, como cooperado, vê essa participação da Coopera no desenvolvimento de Forquilinha, de toda a região, nestes 65 anos? A história da Coopera é uma história de superação, né? Ela também teve o pioneira na razão social, né? Acho que não tem mais, mas já teve. Cooperativa Pioneira Mista, né? Mista. De Forquilinha. Então, todo trabalho pioneiro, se ele não for realizado de forma cooperativa, orgânica, participativa, a tendência é naufragar. E foi exatamente esse espírito que marcou a história de Forquilinha, a história de tantas comunidades do entorno do nosso município de Forquilinha. Foi esse espírito que fez as bases do pensamento cooperativista que sobrevive até hoje, com toda a força, com toda a pujança que tem, né? Então, se a Coopera hoje é uma das grandes cooperativas do Brasil e tem a condição de proporcionar energia de qualidade, energia a um preço muito mais interessante, né? Talvez ainda o mais barato do Brasil, é porque isso foi construída em bases sólidas, em bases participativas. E a gente sempre precisa se lembrar dos pioneiros, né? Aqueles que levavam no braço, né? No braço, literalmente no braço, as primeiras grandes empreitadas, né? De distribuir energia para uma região que não tinha praticamente nada. Então, quando a gente quer hoje, de repente, celebrar as conquistas desses 65 anos, a gente tem que sempre se lembrar, né, dos nossos pioneiros, daqueles que, a partir do nada, mas com um projeto consistente, um projeto realmente de visão visionário, e que eles realmente enxergavam o futuro e o atingimento, né, a consecução dos seus objetivos. Eles têm que ser lembrados, porque eles foram os que lançaram as bases disso tudo, e não é à toa, né, que as grandes coisas que acontecem e que aconteceram em Forquilinha foram coisas construídas, projetos implementados a partir da união das pessoas. Quando as pessoas se juntaram e disseram, não, essa minha preferenciazinha partidária aqui, ela vai ficar meio de lado, porque aqui tem algo mais importante. Quando houve essa união, houve essa junção, essa mobilização, a gente conseguiu as maiores coisas da nossa história. As maiores coisas. Muito bem. Por isso que o cooperativismo é tão inclusivo, ele distribui tanta renda. E o sul do Brasil, parte do sudeste, centro-oeste, é tão desenvolvido porque é onde existem as cooperativas bem estruturadas. Dos mais variados ramos, como já falei, né? Do crédito, do agropecuário, da infraestrutura, da saúde, do transporte, do consumo, né? Dos vários ramos. E nós temos esse privilégio, mas fruto do trabalho, da necessidade do povo da época de se unir para conseguir trazer algum desenvolvimento para as suas comunidades. Esse foi um dos grandes fatores do surgimento do cooperativismo em todas as regiões, principalmente aqui na região sul do Brasil. Muito bem. Eu já me dou por satisfeito, Feller. Apesar de a gente conhecer o Vanderlei há muito tempo, tinha algumas peculiaridades que a gente desconhecia. E a gente só vai gostar das pessoas quanto mais se conhece, ou desgostar, né? Mas quando as pessoas têm algo a oferecer, acho que existe uma aproximação maior. Então, eu me dou por satisfeito e deixo aqui meu agradecimento
ao nosso convidado, né, por disponibilizar o seu tempo e vir até aqui conosco, colocar um pouco da sua vida, da sua história, né? História muito interessante para Forquilinha. Forquilinha conhece, reconhece. E se não conhece, não pode reconhecer. Então, quanto mais a gente conhece, mais reconhece. Então, da minha parte, estou satisfeito e deixo aqui o meu agradecimento ao nosso convidado. Muito bem, eu que agradeço pela lembrança e pelo privilégio, né? Porque, como eu disse no início, eu acho que nessa bancada aqui não é qualquer pessoa que participa, que tem que ter alguma coisa para contar. E você lembrou bem, ninguém ama ou odeia aquilo que não conhece, precisa conhecer. Então, a partir do conhecimento, realmente a gente pode avaliar as pessoas, por que em determinados momentos as pessoas tomaram essa ou aquela decisão, porque tudo gira em torno da motivação. O que te empurra a uma determinada circunstância, a tomar uma determinada decisão na vida. E nós somos uma geração que foi forjada na dificuldade. Nós não tivemos nada fácil. Tudo foi com muita luta, com muita dificuldade. Mas mesmo aqueles da minha geração, viu, Amir e Feller, que não obtiveram assim, uma grande notoriedade, mas eu não me lembro de ter visto ninguém se perder pelo caminho. Não ficou ninguém pelo caminho. Porque aquilo que nós tivemos lá na base da nossa família, os referenciais de vida, os referenciais da escola, a própria educação religiosa, que a gente não gostava muito, mas isso ajudou a formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Os puxões de orelha, digamos, que a gente levava no sentido figurado, né? Da irmã Norberta, né? Da irmã Norberta, principalmente, mas também de outras irmãs que ajudaram, como eu disse, a forjar a nossa vida, a nossa personalidade. A gente tem mais que ser agradecido, porque isso foi o referencial mais importante para a gente superar os obstáculos que foram surgindo pelo caminho. Porque quando você começa num grau de dificuldade X, quando você ali na frente tem essa dificuldade um pouquinho aumentada, você já conhece o que é passar trabalho na vida, o que é ter dificuldade, ter perrengue, o que é não ter dinheiro no bolso, o que é você de repente ter que virar uma noite estudando porque no outro dia tem 3 provas, como no caso da engenharia acontece muito, né? De ter 3 provas daquelas bem pesadas para você dar conta no dia seguinte. Então, você consegue com mais facilidade superar esse conjunto de coisas porque você foi forjado na dificuldade, foi forjado na luta e fazendo aquela coisa que é um dito popular óbvio, né? Aquilo que não te derruba, te fortalece. E mesmo que a gente caia, a gente dá conta de levantar e seguir adiante. Então, é desse jeito que eu, por exemplo, procuro passar algumas coisas para os meus filhos. Né? Hoje eu já estou colhendo alguns frutos, viu, Ramir e Feller, de o filho dizer assim, pai, aquilo que tu falava lá naquela época e que eu não gostava e que eu esperneava, hoje eu te agradeço, porque se não fosse tu e a mãe e a insistência, como fazer um curso de inglês, por exemplo, né, extracurricular, a gente obrigava a fazer o curso de inglês. Não tinha esse negócio de... Né? Então, isso a gente já colhe. Né? E eu tenho certeza que os nossos pais também, embora eles não fossem tão expansivos em dizer, mas eles tinham muito orgulho, né? Tiveram muito orgulho do que os filhos conseguiram na vida, porque, claro, quando a gente tem as oportunidades que surgem, e hoje as oportunidades são muito maiores do que na nossa época, a gente não pode ficar brandindo desculpas para não fazer as coisas. Você tem que ir em busca do resultado e as coisas têm que acontecer, a máquina tem que girar. Então, foi desse jeito comigo, tenho certeza que foi desse jeito com vocês, e eu espero que seja desse jeito com a maioria dos jovens, dos adolescentes que estão aparecendo hoje, num mundo completamente diferente do que nós vivemos, mas com mais facilidades do que nós
usufruímos, com toda certeza, muito mais facilidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Vanderlei. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Feller. Obrigado, Vanderlei. E a você, nosso cooperado, a nossa gratidão por nos acompanhar. Um grande abraço.